Salve, salve, meu Brasil! Ai, que saudade que eu tava de falar isso! Saia Justa 2023 ao vivo com Larissa Luz e as novas saias, as minhas melhores amigas de infância, Bela Gil e Gabriela Prioli. Ah, meu Deus. Que aqui vai virar Gabi agora. Calma que eu vou te anunciar, fica quieta. Não, tem a Gabi. Que alegria! Que alegria de verdade, que vontade que eu tava, como eu tô motivada para estar aqui, estrear essa nova temporada do Saia e exatamente no Dia Internacional da Mulher, com esse timaço e com Xuxa agora sim! Agora sim! Xuxa, de verdade, eu vou falar agora olhando no olho. Ô sorte, e é muito incrível estar com você. Brincar com você, Tana. Conversar com você, trocar ideia com você. Porque Obrigada. dançar com você, a gente já dançou muito na tela da TV, né? Inclusive eu, né? Então, muito, muito obrigada por você estar aqui tão inteira como você está. Mas vamos ao Dia Internacional da Mulher, um dia que nasceu da luta das trabalhadoras do século XX, das russas, das americanas. Muitas manifestações por igualdade atravessam décadas. Mas eu queria dizer uma coisa, queria fazer essa primeira pergunta para vocês. Você gosta dessa mistura de luta com festa? Eu acho que a gente não precisava passar por uma série de coisas, ou seja, eu acho que a gente não precisava lutar tanto. Eu digo a gente, porque eu já peguei uma época que a mulher foi muito olhada com um olhar assim, como se realmente um pedaço de carne. Antes a mulher nem existia, então quer dizer, já foi um avanço muito grande até chegar a ser olhado um pedaço de carne. Ou seja, eu já nem podia reclamar, porque se a gente não podia votar, não podia sentar à mesa, não podia falar, não podia nada, imagina para aquelas pessoas o que era um problema. Mas ser mulher nos anos 80, e eu realmente vi e ouvi muita gente só falando coisas desagradáveis, piadas. E o pior é que a gente achava isso normal. Eu até às vezes repetia que era o pior. Ou seja, a gente normalizava isso. Então, eu acho que a luta vai continuar até o dia que a gente não precisar ter que dividir ou nada, existir essa coisa de diferenciar, seja as pessoas ou por sexo, ou por cor, ou por religião, que seja. Quando você começou a falar, a Bela vibrou. Porque a Bela pensa exatamente dessa forma. Exatamente, porque a gente estava conversando e aí apareceu essa pergunta e aí a Gabi falou... Eu concordo, eu gosto. E eu falei, não gosto. E aí você começou a frase falando que não gostava. E exatamente a sua justificativa foi exatamente o que eu acredito. Assim, a gente não precisaria estar lutando tanto. Porém, eu acho que vale a comemoração das conquistas. Óbvio. Porque dá valor àquilo que a gente alcançou. O que fizeram já desde lá de trás. A gente tem que falar de todas as pessoas que saíram abrindo caminho para a gente. Porque a gente está num lugar muito mais privilegiado. Mas, na minha opinião, a gente tem que comemorar esse lugar mais privilegiado, sim, mas tem muita coisa pela frente. Exatamente. Então, acho que tem muita coisa ainda para as pessoas chegarem e falar, tipo, olha... realmente você merece estar nesse lugar, ou eu mereço estar nesse lugar. Ou melhor, eu acho que a gente nem precisava ouvir isso. Acho que a gente não fala isso de homem, por que a gente tem que ficar falando? Poxa. Eu nunca vi nenhum homem falando disso, eu tenho que lutar para mostrar que eu sou homem, ou que eu tenho valor. Por que a gente tem que ficar fazendo isso? Eu sei lá, acho esquisito. Antigamente, se falava muito isso. Sabe por que eu não boto uma mulher para trabalhar? Porque ela vai ficar grávida, aí tem que amamentar, e aí tem que ficar não sei o quê. Você falou a palavra antigamente? Achei de empresa fazendo isso. Mas eles nem pegavam mulher. Hoje eles pegam mulher porque tem que ter... Vem a gente quase como uma cota, né? Total. A gente está na cota. Tem que ter. E não é isso. Eu como mulher, por exemplo, posso dizer que eu fiz show até 7 meses... trabalhei no domingo, na segunda-feira a Sasha nasceu e depois de 1 mês e meio eu já estava trabalhando. Tá a Gabi aqui com um bebê de 2 meses, todo mundo. Então, quer dizer, a mulher, os homens ainda, ou a lei, ou as pessoas ainda acham que a mulher grávida é uma mulher que não pode fazer nada, é inútil, não dá. E contratar uma mulher tem que ter esse período de adaptação. Tem que ter um período de adaptação para um monte de coisa, inclusive para o mau humor dos homens que não é falado. Só é falado do TPM, da TPM das mulheres, da gravidez. Tudo botam na conta da gente, não falam nada dos homens, sabe?
que as pessoas esperam de uma mulher, né? É que ela trabalhe como se não tivesse filho e que cuide dos filhos como se não trabalhasse. Então, é meio complicado. Esquece. Total. Enfim, eu complemento a fala da Bela para dizer, não entoemos esse mantra dos mulheres guerreiras. É mó cilada, gente. Não tem nada de guerreira, a gente é gente. É humano, a gente cansa, a gente fica exausta. É uma tribo, mas é isso que eu digo, não tem que ser diferente. Por que tem que ter diferença nas coisas? É terráqueo, é ser humano. Tudo igual, né? Tem que ser tudo igual. Eu falo que guerreiro até aceito, agora a heroína, assim, não sou. Porque as heroínas têm superpoderes, né? As guerreiras são até mais humanas, elas lutam com armas reais. E as heroínas têm superpoderes. Eu acho que essa atribuição, né, às mulheres de superpoderosas, que elas conseguem tudo, é uma grande armadilha capitalista para fazer a gente trabalhar muito mais, sem ganhar pelo que a gente merece. Se você parar para pensar, nós mulheres temos o milagre da vida. A gente pode dar vida, gerar a vida dentro da gente. E que, infelizmente, para os homens, hoje, muitas mulheres não precisam fazer isso nem com a presença deles. Então, isso já é uma coisa horrível para eles, né? Muitas mulheres realmente ganham muito mais do que os seus patrões. Isso também já é horrível para eles. Aceitar isso, que uma mulher ganhe mais, é assustador, é assustador. Os homens querem, sabe... eu tenho ouvido agora, essa semana que passou, ouvi um cara idiota falando umas coisas como... Ai, meu Deus do céu! A gente vai chegar aí, calma aí. Nossa, a gente vai chegar aí. Falando umas coisas idiotas que, tipo assim, elas têm que estar prontas ainda para se doar, para se dar, sabe? E eu ouvia muitas pessoas falando assim, eu vou falar uma palavra meio feia, meio esquisita, mas na minha época, nos meus anos 80, eu comia Xuxa. E eu achava isso assim horrível. E eu comecei a dizer, não, ninguém me come, eu é que como, eu é que escolho quem é que eu quero dar e receber. Então, eu acho que é por aí. As pessoas têm que ver a mulher não como uma comida que você vai comer, e sim como dividir absolutamente tudo que você possa, porque tem que ter essa igualdade no sexo, no dia a dia, na casa, no trabalho. E é uma coisa que eu acho assim tão boba a gente estar falando um negócio que está tão na cara de todo mundo, sabe? Que a gente está perdendo tempo em falar um negócio que a gente poderia estar se preocupando com outras coisas importantes pra caramba. E a gente tem que estar se explicando que a gente tem valor, que a gente não é comida, que a gente não tem que ser desvalorizada, que precisa ter uma lei para proteger a gente. Olha que coisa ridícula. Quem daqui está satisfeito com o próprio corpo? Está satisfeita com o próprio corpo? Eu acho que desde que a gente... vai ser uma hipocrisia as mulheres todas, ou até mesmo alguns homens, se tiver coragem de falar, que está satisfeito. Porque eu me lembro, desde pequenininho eu já não gostava. Eu queria ter mais cabelo, eu não queria ter essa cor de pele, eu queria que meu olho fosse maior, eu sempre queria alguma coisa diferente. Aí, quando eu comecei a trabalhar com minha imagem, piorou, óbvio, né? Porque daí teve a minha cobrança e a cobrança das pessoas. E aí, depois, com o passar do tempo, vai piorando cada vez mais. E com a internet piora mais ainda. Ainda mais se você resolve não fazer certos procedimentos, ou mudar, ou fazer plástico. Não, tipo assim, eu acho que as pessoas têm que fazer o que se elas quiserem. Se elas são felizes com uma boca enorme ou uma boca pequenininha, elas façam. Beleza, não sou eu que vou dizer que não. Mas o ruim é você ouvir das pessoas dizendo, mas por que ela não faz? Ah, ela tem tanto dinheiro, ela devia fazer uma plástica, ela devia fazer botox, ela devia botar isso. Dá vontade. Qual é a câmera que eu posso olhar, por favor? É 2 aqui? Olha só. Larga do meu pé, porque depois de 60 anos, se antes de 60 anos eu já falava o que eu queria, você imagina depois de 60 anos. Se vocês pegarem nas minhas botas, no meu pé, nos meus não chuca, no meu careca, que eu sou carequinha agora, não tenho chuca, larga do meu pé, me deixa em paz. Eu só vou fazer plástica quando eu quiser, não quando você quiser. Eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo a hora que eu quiser. Agora, reclamo? Reclamo. Tudo bem, não preciso nem você dizer que eu tô velho, porque eu sei. Eu sei a idade que eu tenho espelho em casa. Agora eu tenho um homem que olha para mim e fala que gostosa que você tá. Aí pronto, acabou. Você praticar o nome disso é autoaceitação. Posso subscrever? Acabou. Pode. Pronto, eu acho que você respondeu por mim. A minha fala é a dela, subscrevo. Não, mas eu queria que você completasse um pouquinho sem mais. reservas. Né? Mas é a mesma coisa. Nós, mulheres, principalmente, nós somos socializadas para não gostar do que a gente vê. Para querer mudar alguma coisa o tempo inteiro, para estar sempre insatisfeito. E eu acho que até tudo bem você querer mudar algumas coisas. O problema é a gente ser direcionada para ter com o nosso corpo uma relação de ódio
e não de apreço. Mudar porque a gente se gosta muito é valiosíssimo. Você não precisa ficar parado, estagnado no mesmo lugar. E nem sempre a sua relação vai ser positiva. A gente vai se olhar, vai se achar um dia bonito, outro dia feia, e isso é o natural. A gente precisa naturalizar isso. Mas nós somos incentivadas a ter essa relação de ódio, essa socialização, que conversa até com uma fala da Xuxa no primeiro bloco, opera de forma muito significativa sobre as mulheres que são muito críticas com outras mulheres, servindo a um sistema que não nos beneficia. Então, por que é que a gente está fazendo as nossas iguais se sentirem mal? O que é isso? Que bem que a gente causa? Eu, quando era pequena, eu queria ser loira. Eu era sua fã e eu queria ser Paquita da Xuxa. E eu olhava as Paquitas e eu não me via. Então, assim, todo esse sistema, eles criam uma redoma de imagens que nos circundam, que fazem com que a gente acredite que a gente não pode ser a gente, que a gente tem que ser outra coisa para que a sociedade aceite a gente. Eu tinha uma Paquita negra nos Estados Unidos, porque lá eu não tinha uma diretora que não deixava ter uma Paquita negra. É consequência, não é uma coisa sua, não estou falando diretamente com a Xuxa, entende? Não, mas eu só estou querendo te falar que era o sistema. E naquela época, era uma época muito ruim, não tinha uma Barbie negra. Não tinha. Não tinha nada, sabe, assim, se você ver, era o que as pessoas queriam, na realidade, a gente ofereceu o que as pessoas queriam consumir. E volta para o dinheiro, porque é isso, por que não tinha Paquita negra? Porque Paquita loura vende mais. E vira um ciclo, essa questão está sempre no... Porque vende mais, tudo você se torna mercantilizado. Você vai procurar uma Barbie preta, você sua um pouquinho a camiseta para achar. Tá melhor, mas ainda é muito difícil. Por isso que é tão importante a gente sempre voltar na questão da representatividade, que as pessoas até hoje colocam como uma questão, um mimimi, uma bobagem, uma besteira. Como é que é importante a gente se ver e se sentir inspirada, se sentir motivada a ser quem a gente é. Não se sentir desautorizada a ter a estética que a gente tem. Sim. Como que é importante a gente se reconhecer nos espaços, sabe? Imageticamente falando, a revolução é completamente estética. As pessoas julgam as outras pessoas pela cor da pele. Elas matam pela cor da pele, pelo cabelo, pelos traços. Então, a estética não é uma coisa superficial, é uma coisa muito profunda que tem que ser levada muito a sério. Sem contar que nos anúncios de jornal, até pouco tempo, né, um dos pré-requisitos para o trabalho é a boa aparência. O que é boa aparência? Né? E em muitos casos a gente sabe que boa aparência passa por ser branco, sim, não ser preto. Vem cá. E fora, posso falar só mais uma coisinha? Desculpa. Pode. Fora o que a gente ouve aqui nesse país, que a palavra velho é uma coisa pejorativa demais, uma coisa, é quase que um palavrão, né? Ou seja, ter uma aparência boa e não ser velho, porque ser velho é ser feio, é ser enrugado, é ser inútil, é não poder... Esse é o maior paradoxo que existe, que eu tenho conversado muito sobre isso. Eu tenho 61 anos, vou fazer daqui a pouco 62, e eu acho tão engraçado, porque se fala tanto de querer não morrer, ninguém quer morrer, todo mundo agora quer chegar aos 100 anos, aos 105 anos, aos 103 anos... Hoje eu vi uma menina de 25 anos que está falando que vai comemorar um quarto de vida. Eu falei, menina, comemore só os seus 25 anos, está tudo certo. Então está todo mundo querendo chegar aos 100 anos, mas ninguém quer morrer. Mas ninguém quer envelhecer, porque ao ver uma mulher de cabelo branco, a primeira coisa que me aponta, muitos, agora as coisas já acalmaram, muitas vieram depois da pandemia com os cabelos brancos, mas está parecendo uma velha, esse cabelo te envelhece. Sim, ele vai te envelhecer também. E para mim, que as pessoas falam, nossa, a Xuxa está velha. Eu falo, mas se eu estou velha, é porque tu está envelhecendo comigo. Acho que as pessoas não aceitam, As pessoas não aceitam se ver velha também.